Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Quero trazer uma reflexão aqui nesta manhã, novamente, como sempre a gente tem feito, né? Meditar um pouco na Bíblia. Livro de Gênesis, no capítulo 22, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 22, a palavra do Senhor diz assim, ó. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Esses dois versos. Veja só, nesse texto, é um texto clássico, né? Que muitos de nós conhecemos. Aquele momento em que Deus faz uma prova com Abraão, né? Deus, lá atrás, lendo lá atrás, a gente vê que Deus, ele faz uma promessa para Abraão, né? De que ele seria pai de multidões, né? De que ele teria aí uma descendência poderosa e muito numerosa, né? E o interessante é que Deus faz essa promessa para Abraão em um tempo em que ele não tinha nenhum filho e Sara, a sua mulher, era estéril, né? E aí o tempo passa ali alguns anos, né? E Sara engravida, tem um filho e eles colocam o nome de Isaque. E nesse momento aqui, Deus chega para Abraão, depois de tanto tempo, depois de dar o filho, Deus chega para Abraão e pede o filho em sacrifício, em holocausto. E assim, a gente lendo, parece que é algo incoerente, né? É algo meio que na contramão. Deus promete o filho e depois ele pede o filho em sacrifício, né? Parece que não se coaduna, não combina com o Deus que a gente conhece, que a gente ouve falar, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de cuidado, né? Pedir um filho em sacrifício e na verdade não combina mesmo com esse Deus, porque a Bíblia está repleta de texto dizendo que Deus não quer sacrifício humano, Deus não quer esse tipo de sacrifício, de sangue humano sendo derramado. Tanto que ele abominava outras nações que faziam isso, né? Os sidônios, né? Os moabitas, outros tantos povos que ofereciam seus filhos em sacrifício. E Deus abominava, e ele mesmo falava que ele abomina, coisa que ele nunca pediu. E aqui ele pede Isaque em sacrifício. Existem alguns textos que diz que esse tipo de sacrifício realmente não era agradável a Deus. Oséias 6,6, a Bíblia fala assim que Deus falando, né, misericórdia eu quero e não sacrifício. Né, no Salmo 51, no verso 17, o Salmo de Davi, é um texto que fala assim, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. O coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Filipenses 4, verso 18, Paulo falando aos filipenses, ele diz que o sacrifício aprazível a Deus é o socorro, é a generosidade, é você ajudar o próximo, é socorrer o necessitado. Então, tem vários textos na Bíblia, Deus reafirmando que ele não quer esse sacrifício. Então, essa é a dúvida. Por que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho? Veja só, a resposta ela está no próprio texto. Né? A Bíblia, ela mesma se completa. Por isso que ela é um livro extraordinário. Ela é a palavra de Deus. No verso 2 diz assim, Deus quando ele chega para Abraão, ele fala assim, pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama.
qual é o ensino aqui para nós nessa sexta-feira? É que Abraão, o texto fala que ele amava o filho dele. E é natural. Os pais amam os filhos. Apesar de alguns pais, não conseguirem entender isso ainda, e alguns até abandonam seus filhos, mas na maioria, a maioria ama os seus filhos. Os pais amam os filhos. É natural amar os filhos. Mas o que Deus está querendo destacar e nos ensinar aqui? É que Abraão estava colocando o filho em primeiro lugar, acima de Deus. E Deus, Ele é muito detalhista com isso. Deus não quer ficar em segundo lugar. E não porque Ele é um Deus carente, porque Ele é um Deus que se sente rejeitado, né? Que Ele é um Deus com o coração ferido. Não, porque Ele sabe que qualquer coisa que nós colocarmos nas nossas vidas acima dEle não vai nos fazer bem. E Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos, que nós sejamos bem estabelecidos naquilo que a gente vai fazer. Qualquer coisa que nós colocarmos como prioridade nas nossas vidas acima de Deus não vai nos fazer bem. Se torna até maldição nas nossas vidas. Deus precisa ser prioridade. E aqui com Abraão era isso que Deus queria ensinar. Abraão, me dá o seu filho a quem você ama. Você perdeu o foco, Abraão. A partir do momento que você se focar, que você tiver os seus olhos voltados para mim, que você me tiver, Deus falando para Abraão, eu entendo dessa forma, eu interpreto dessa forma. A partir do momento que você me tiver como prioridade nas suas vidas, as outras coisas vão fluir naturalmente. Isso é tão verdade que no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não queria que Isaac fosse sacrificado. Deus queria que Abraão sacrificasse o seu coração diante do altar dele. E esse sacrifício não é que Deus queria que Abraão fosse morto ali. Deus queria que Abraão renunciasse às outras coisas seculares e colocasse ele como prioridade na sua vida, em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus estava ensinando para Abraão, e é isso que nós precisamos aprender com a vida de Abraão hoje. É tão verdade isso, meus queridos, meus amigos, que o título aqui do capítulo 22 diz: Deus põe Abraão à prova. A prova era com Abraão, não era com Isaac. A prova era para que Abraão entendesse que Deus deveria ser prioridade na vida dele. Isso é tão verdade, e Abraão entendeu isso de uma forma tão tremenda que ele estava disposto mesmo a sacrificar o filho. No livro de Hebreus nos dá prova disso, no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, né? No capítulo 11, verso 17 diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Ele ia sacrificar mesmo o filho. Verso 19 completa dizendo assim, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Abraão entendeu o ensino de Deus, ele reorganizou dentro do seu coração, dentro da sua mente, no seu espírito, a sua lista de prioridade, entendeu? Deus precisa ser primazia na minha vida. Eu vou sacrificar Isaac, porque eu entendo a promessa que ele me fez. Eu sei que ele pode até ressuscitar Isaac, se ele quiser. E mais na frente você vai ler que a hora que ele estende a mão para sacrificar Isaac, Deus, através de um anjo, brada ao céu, Abraão, não toque no menino. Eu já entendi que você me teme, porque você não me negou o seu filho. Você não me negou aquilo que você está colocando como primazia na minha vida, na sua vida, desculpa. Olha o ensino de Deus. Agora, para nós, como que isso se aplica para nós nos dias de hoje? O que nós estamos colocando como primazia nas nossas vidas acima de Deus? Talvez seja o seu dinheiro, talvez seja os seus bens, talvez seja a sua reputação.
Talvez seja o status, talvez seja a sua posição, talvez seja o seu título, talvez seja o seu emprego, talvez seja até a sua esposa ou o seu esposo. Talvez seja, como no caso de Abraão, os seus filhos. Você esteja colocando como primazia acima de Deus. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? Meus amigos, Deus é bom. Deus é um pai que cuida dos filhos. E Ele sabe o que é melhor para nós. E se tem alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, em alguns momentos Ele vai permitir que seja tocado nisso que está sendo obstáculo no seu relacionamento com Ele. Ele vai permitir. Veja só, não é a vontade soberana de Deus. É a vontade permissiva. Ele permite que algumas coisas nós venhamos até a perder para que Ele seja colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes um emprego, às vezes uma posição, às vezes um título, às vezes dinheiro. Ele permite nós perdermos algumas coisas que às vezes estejam sendo colocadas no lugar dele, na nossa lista de prioridade dentro do nosso coração. Na sua vida, o que é que tem ocupado o lugar de Deus? O que é na minha vida que tem ocupado o lugar de Deus? Veja só, quando nós temos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, algumas pessoas dizem, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois os ministérios, a obra e tal. Mas eu entendo que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, naturalmente a nossa família vai ser cuidada, a nossa família ela vai ser protegida naturalmente, porque Deus vai nos dar essa sabedoria. Deus não é narcisista. Deus entende Deus nos ensina que se Ele estiver em primeiro lugar, Ele vai nos dar sabedoria para cuidar do resto. E as outras coisas vão ser acrescentadas. O texto se completa aqui, para a gente finalizar, né? No verso 19 de Hebreus, diz que Abraão diz que Abraão recebeu seu filho figuradamente. Por quê? Porque no coração dele, ele já tinha sacrificado o filho dele. E quando ele entregou aquilo que era prioridade na vida dele, reorganizou, colocou Deus como primazia, Deus entregou o seu filho de volta. Tem coisas que se você colocar Deus como prioridade, e talvez você já tenha até perdido algumas coisas, talvez dinheiro, posição, emprego, status, Deus vai trazer de volta. Porque você reorganizou no seu coração e colocou Ele como prioridade. E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Figuradamente, Abraão recebeu o filho de volta. Figuradamente, se você sacrificar aquilo que está ocupando o lugar de Deus, atrapalhando o seu relacionamento com Ele, Ele pode restituir para a sua vida aquilo que talvez você tenha perdido, aquilo que talvez esteja sendo entre aspas, um problema para você. Coloque Deus em primeiro lugar. E deixa Deus restituir aquilo que você tenha perdido. Aquilo que você possa ter perdido na sua vida. Faça como Abraão. Entenda o ensino de Deus. Reorganize a sua lista de prioridade. E coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. E seja bem sucedido. Deus abençoe a sua sexta-feira. E até a próxima.